Acho que vale a pena mesmo, Lu, você falar sobre as atividades todas que a CUT tem feito. Ou só vem quando é uma atividade presencial e O Penildo está cortando bastante o seu. Tomara que durante... Cortando. Tá desligado, então, eu acho. Isso. e agora você consegue me ouvir? Consegui. Já estamos aí ao vivo também, aí, através do Facebook da CUT Bahia, na sua primeira live dessa semana, né, que começou no dia 1º, no Dia dos Trabalhadores, né, que estiveram em luta, apesar da nova organização que nós tivemos, né, nesse ano, que está sendo diferente, né, de todos os tempos, porque nós que estamos no movimento sindical entendemos da importância de estar junto, né, com esses trabalhadores e trabalhadoras. Então, nós estamos muito acostumados com movimentos de rua, com corpo a corpo, com a conversa direta, cara a cara, olho no olho, junto com os trabalhadores e trabalhadoras. Porém, esse ano foi um ano bastante diferente, então todo o movimento sindical está tendo que se reorganizar e aprender novas ferramentas e novas formas de diálogo, mas eu acho que tem dado certo, nossas atividades estão sendo bastante frutíferas, e como aconteceu, por exemplo, no dia 1º de maio, né? Então, falar um pouquinho desse 1º de maio diferente que a CUT, né, que a Central Única dos Trabalhadores teve nacionalmente, e também a CUT Bahia, né? A CUT Bahia, ela fez uma atividade que foi uma atividade de solidariedade, no qual as pessoas poderiam ir até o parque de exposições para poder deixar alimentos, para poder fazer doação, e funcionou de 9 da manhã até as 17 horas da tarde, tomando todos os cuidados, né, de proteção, de distanciamento. As pessoas retiravam os alimentos do porta-mala do carro para não ter nenhum problema. Nós conseguimos arrecadar 6 toneladas de alimentos e que vai contribuir aí com mais de 400 famílias. Então, foi um ato muito interessante e que ele vai continuar ao longo desse tempo, tá sendo organizado pelo Comitê Popular Solidário, né, que vai ver outros lugares de Salvador para poder ser doado esses alimentos. Então, fiquem atentos, porque num momento como esse trabalho coletivo, esse trabalho solidário é que faz com que minimize o sofrimento que o nosso povo, né, tão sofrido, passa e tem passado muito mais num momento como esse. Nós também tivemos uma live muito interessante, promovido pela CUT Bahia, que aconteceu no 1º de maio, que foi às 16 horas, com a presença de 2 economistas, que foi a Ana Georgina Dias e a Marilane Teixeira. A Ana Georgina é do DIEESE e a Marilane da Unicamp, né, falou sobre o impacto da pandemia em relação às mulheres, que a gente sabe que tem uma questão de gênero também envolvido no impacto de todo esse problema que está sendo essa crise sanitária que nós estamos vivendo. Nós tivemos uma programação cultural também ao longo do dia, né? E o mais interessante é que nós tivemos muitos artistas populares, são artistas que muitas vezes não estão aí na grande mídia, mas que faz um trabalho excepcional, e coube também a CUT Bahia dar visibilidade a essa categoria, inclusive, que está tendo um grande impacto nesse momento da pandemia, já que a maior parte das suas atividades é junto com o público, né, nesse corpo a corpo. Então, eu gostaria agora, né, que a gente já teve o prazer de iniciar essa live durante essa semana, falando de um tema extremamente importante, que também faz parte dessa crise, que é a educação. E nós vamos, então, estar aqui presente. Então, meu nome é Luciene Fernandes, eu acabei não me apresentando também. Sou professora da Universidade Federal da Bahia, tenho o meu sindicato de base, é a PUB Sindicato, que é o Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia, e também sou diretora da CUT Bahia. E tenho o prazer, né, de estar aqui hoje nessa live, conversando com vocês, com o professor Penildon Silva Filho,
que é pró-reitor de ensino e graduação da Universidade Federal da Bahia, e também tenho o prazer dele ser o meu colega de departamento, né, afastado agora para as atividades da pró-reitoria, mas é um grande companheiro de luta sempre, então é com bastante prazer que nós temos aqui a presença do professor Penildo. Boa tarde, Penildo, está com você. Boa tarde, Luciene. Para mim é um grande prazer também estar com vocês todos aqui nessa live. E como você mesma identificou, é um momento especial porque eu acompanhei a sua entrada no movimento sindical. Então, fico muito feliz que você tenha sido diretora da PUB, presidente da PUB, agora diretora da CUT. É algo que deixa todos nós, professores da Universidade Federal da Bahia, muito orgulhosos. Eu quero também saudar essa iniciativa da CUT, demonstra que o movimento sindical combativo brasileiro não se arrefeceu, ele mesmo durante o período agora da quarentena, ele está bastante ativo, com um tema que é bastante relevante, que é a educação em tempos de pandemia, e todas as implicações que isso pode ter, né? Eu tinha combinado com o Luciene de fazer uma apresentação inicial de uns 10 minutos, somente para a gente poder iniciar a discussão, e a partir daí a gente abrir para o debate, fazer depois um bate-bola. Eu só queria, nesses 10 minutos iniciais, levantar a hipótese de que essa pandemia acabou sendo uma oportunidade para que o governo federal pudesse implementar uma série de políticas que ele já estava tentando implementar há algum tempo no país, né? Especialmente a partir de janeiro de 2019. Mas antes mesmo, durante o governo Temer, a gente observava uma implementação de uma série de políticas neoliberais. Então, toda vez que nós temos uma crise, ou um desastre, ou uma calamidade, nós não temos, da parte de governos neoliberais, a tentativa de diminuir os impactos desse desastre, mas nós temos uma ação no sentido de aproveitar uma oportunidade para poder aprofundar essas medidas neoliberais, aprofundar essas políticas de exclusão social e tentar implementar o seu programa. Isso nós estamos vendo na política mais geral e podemos ver também na educação. Nós estamos vendo na política mais geral o governo federal, como vocês viram ontem, nas diversas manifestações no país e também em Brasília, o governo federal procurando aproveitar uma situação de caos, uma situação de extrema fragilidade, de medo, de desespero das pessoas, no sentido de provocar também instabilidade política e, a partir daí, promover uma ruptura institucional. A gente pode observar isso de forma muito clara, por exemplo, quando o governo federal fez tudo para poder evitar que houvesse ajuda aos estados e municípios devido à queda na arrecadação nesse período agora de pandemia. Se não houvesse a aprovação, que não foi suficiente, que ocorreu sábado passado, no Senado, que deve passar hoje pela Câmara, os estados e municípios já agora, a partir de maio, já não conseguiriam pagar os salários dos seus servidores públicos. E nós teríamos um colapso no sistema de saúde, no Brasil como um todo, porque nós já estamos tendo um colapso em alguns estados, como Amazonas, como Rio de Janeiro, como Ceará, devido ao número de pessoas que procuram o sistema de saúde, mas teríamos um colapso no Brasil todo devido à falta de recursos para poder fazer com que esse sistema pudesse funcionar. Além também dos servidores da segurança pública, da assistência social, da educação. Então, o que nós observamos é a tentativa de estabelecer o caos. Mesmo com relação àquela ajuda às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, o governo federal, no início, procurava aprovar apenas R$200 por pessoa. Com muita resistência, ele acabou tendo que se dobrar, porque ele não teve maioria no Congresso, teve que ficar com R$600. Né? Tivemos que fazer uma grande pressão. Não foi o ideal, porque a proposta inicial da oposição era que se garantisse um salário mínimo para todas as pessoas que estivessem em vulnerabilidade social durante esse período da quarentena. Então, foi uma vitória parcial, mas mesmo com essa vitória parcial, o governo faz tudo para poder evitar que as pessoas tenham acesso a esse direito. Né? Milhões e milhões de pessoas e de famílias hoje se espremem nas filas da Caixa Econômica Federal, muitos deles para poder chegar na hora de acessar o Caixa e descobrir que não foram aprovados no processo de seleção, no processo de avaliação do governo. Então, existe um processo de tentativa mesmo de instabilização, de desestabilização da política nacional. E também existe a tentativa de aproveitar essa oportunidade também no campo da educação. Eu só queria salientar que não foi, vamos dizer assim, a presença, né, a existência agora de uma
pandemia que intimidou o governo de implementar todo um projeto. Desde que a pandemia começou, nós já tivemos, por exemplo, uma série de anúncios de corte de recursos das universidades. Corte de recurso do custeio, corte de recurso em bolsas da pós-graduação. A portaria 34 da CAPES, do mês de março, ela acabou cortando 40% das bolsas de mestrado e doutorado no Brasil todo, e as regiões Nordeste e Norte foram as mais afetadas. Depois se conseguiu reverter algumas dessas bolsas, mas ainda está se contabilizando qual foi o percentual da perda. No mínimo, foi de 20% nas bolsas de mestrado e doutorado. Isso especialmente no momento em que nós deveríamos estar investindo mais ainda em ciência e tecnologia, nesse momento que a ciência e a tecnologia são a nossa única porta de saída, são a nossa única esperança para superarmos a situação da pandemia. Mas não foi somente do ponto de vista do orçamento, do corte do orçamento de custeio das universidades, da educação como um todo, e do corte de recursos das bolsas de pós-graduação que nós tivemos uma ofensiva da parte do governo. A educação à distância, da maneira como ela vem sendo apresentada pelo governo, como uma substituta completa e integral a todas as aulas presenciais, em todos os níveis de ensino, todas as modalidades de ensino, além de ser um absurdo do ponto de vista pedagógico e tecnológico, é também uma estratégia para poder acelerar um processo de terceirização da educação, para que grandes grupos, grandes conglomerados, grandes editoras, grandes grupos empresariais que já dominam hoje a educação superior e querem dominar também a educação básica, possam vender seus serviços de educação à distância para secretarias estaduais de educação, secretarias municipais e também para o governo federal. Nós não somos contra a educação à distância, nós, inclusive, somos a favor. Eu vou dar somente um exemplo. Nós, na Universidade Federal da Bahia, até 2014, nós tínhamos apenas um único curso de graduação, que era o curso de graduação de licenciatura em matemática. Hoje nós temos o de licenciatura em matemática, licenciatura em pedagogia, licenciatura em dança, temos também de ciências contábeis, temos o tecnólogo em segurança pública, e vamos começar 2 cursos novos agora, administração pública e também a questão de biblioteconomia, né? Biblioteconomia que vai ser um curso, inclusive, feito em rede no Brasil todo para os bibliotecários da educação básica, para que o pessoal que trabalha em bibliotecas escolares possa se formar. Então, nós temos hoje 5 cursos à distância de graduação, caminhando para 7, temos mais de 30 cursos de especialização também à distância, e nós já temos um mestrado profissional em currículo, no qual dou aula, que tem grande parte do seu conteúdo trabalhado de maneira semipresencial, trabalhado em ambiente Moodle, etc. Então, a UFBA tem feito um esforço, tem conseguido grandes vitórias no avanço da educação à distância. Mas nós defendemos a educação à distância de qualidade. Essa é a questão. Não dá para fazer educação à distância de qualquer maneira. Alguns professores, no início agora da suspensão das aulas, nos procuravam e diziam, nós podemos pegar o PowerPoint das nossas aulas e mandar por e-mail para os alunos. Nós podemos pegar os textos que nós trabalhávamos em sala e mandar por e-mail para os alunos. Isso não é educação à distância. Não é passar o PowerPoint por e-mail para os alunos que vai fazer com que você tenha educação à distância. Ou seja, o professor, para poder fazer a educação à distância, ele tem que ter, em primeiro lugar, uma formação, que não é algo trivial, não é algo simples, é algo que precisa de uma preparação, um domínio da tecnologia, como garantir a interação utilizando ferramentas tecnológicas. Em segundo lugar, nós devemos ter um material que não é o mesmo material que nós utilizamos na educação presencial. Nós temos hoje a necessidade, nós temos na UFBA até um curso de licenciatura em dança, que demonstra que nossa universidade foi muito ousada. Mas para isso você tem que preparar um material específico que vai ser utilizado à distância, você tem que preparar as atividades, você tem que preparar os vídeos, você tem que preparar os encontros presenciais, você tem que preparar a reunião com os alunos, a orientação feita à distância, a utilização do sistema do Moodle. E hoje, nós na Universidade Federal da Bahia, da parte dos professores, não temos nem a preparação da maior parte dos professores e nem o conteúdo, nem os conteúdos preparados para a educação à distância. Por outro lado, o acesso que os alunos têm à educação à distância é muito precário. Se nós observarmos hoje, 75% dos alunos das universidades federais são de famílias que têm até um salário mínimo e meio per capita.
Esses são dados da pesquisa socioeconômica feita pela Andifes, que reúne os reitores das universidades federais. Ou seja, se você pega toda a renda da família dentro de uma casa e divide pelo número de pessoas daquela casa, vai dar no máximo um salário mínimo e meio per capita. Só que isso é 75%. Dentro desse 75%, você tem mais de um terço desse contingente, ou seja, 27% dos alunos da UFBA, são de famílias que ganham até meio salário mínimo per capita. Então, as universidades hoje, felizmente, são universidades que têm a classe trabalhadora, que têm as pessoas mais pobres que frequentam a universidade. A maior parte dos alunos acessa a internet quando está na universidade, quando consegue utilizar o Wi-Fi da própria universidade, que tem disponibilizado gratuitamente para quem está no seu interior. A maior parte dos alunos consegue fazer trabalhos no computador utilizando os laboratórios de informática da universidade. E, recentemente, a reitoria da UFBA fez uma pesquisa com professores e com alunos para poder ver se os alunos tinham acesso a essas tecnologias, tinham familiaridade com a educação à distância, tinham condições de poder trabalhar com a educação à distância. Esse resultado ainda está sendo preparado para ser apresentado, mas metade dos alunos nem respondeu à pesquisa, o que já demonstra que eles não tiveram acesso ao seu e-mail. E dos que responderam, pelo menos metade indicaram que não tem acesso regular à internet, muito menos à internet de alta velocidade. E se você considerar também que é necessário ter um ambiente adequado para estudar, que muitos moram em casas que tem várias pessoas, que estão num processo de isolamento social, você não tem, muitas vezes, um ambiente adequado para conseguir fazer esse trabalho de educação à distância. Então, a imposição de educação à distância em todos os níveis, também por último, não são todos os níveis que são adequados à educação à distância. A educação à distância pode ser para a educação superior, porque as pessoas já têm mais de 18 anos, alguns já têm mais de 30, alguns já têm mais de 40, são estudantes maduros. Mas, do ponto de vista pedagógico, não é possível você alfabetizar uma criança com educação à distância aos 6 anos de idade. Do ponto de vista pedagógico, os anos iniciais do ensino fundamental, os alunos com 6, 7, 8, 9 anos, eles não têm condição de serem alfabetizados e de adquirirem um letramento através da educação à distância exclusivamente. Então, é uma proposta que foi colocada, essa do MEC, né, de substituição de todos os níveis de ensino e de 100% das aulas por educação à distância, e, infelizmente, nós já temos, na semana passada, uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que legaliza isso. O Conselho Nacional de Educação considera tudo educação à distância, até programa em televisão e programa de rádio hoje, vai contar para poder contabilizar os dias letivos do ano. Então, é uma irresponsabilidade pedagógica, vai aprofundar as desigualdades na educação, se já existem desigualdades na sociedade, e a educação procura diminuir as desigualdades na sociedade, a educação à distância, quando alguns têm acesso à educação à distância e outros não têm nada, isso vai aprofundar a desigualdade na educação, vai diminuir o nível de aprendizagem dos nossos alunos, vai diminuir, inclusive, o desempenho deles nas diversas avaliações. Um grande faz de conta, cujo objetivo é basicamente comercial. A irmã do Paulo Guedes, ela é dirigente da Associação Nacional das Mantenedoras da Educação Superior. E, desde janeiro de 2019, tanto a diretriz do Paulo Guedes quanto a diretriz do Ministério da Educação é no sentido de vamos estender a educação à distância. São interesses empresariais, comerciais. É bom que a gente diga, no CN nós somos de uma universidade federal, mas as universidades federais, as universidades estaduais, as universidades públicas hoje no Brasil respondem por apenas 15% do número de alunos na educação superior. 85% estão no setor privado. E esse setor privado, que se fortaleceu muito na educação superior, agora quer entrar na educação básica, utilizando para isso tecnologia, sistemas de ensino, terceirização da gestão das escolas, a adoção da educação à distância, são várias estratégias. Afinal de contas, nós temos 44 milhões de alunos na educação básica. Desses 44 milhões, 80% estão na educação pública. O número na educação básica se inverte. Enquanto que na educação superior, nós temos 85% nas faculdades particulares, na educação básica, nós temos 80% na escola pública. Não é à toa que nós temos na educação pública no Brasil, por exemplo, o maior sistema de compras de livros didáticos públicos do mundo. A maior compra pública de livros didáticos no mundo é feita no Brasil, com grandes editais que fortalecem grandes editoras.
Nós temos o maior sistema de alimentação escolar do mundo, depois do exército norte-americano, que tem que alimentar centenas de bases militares no mundo todo. Mas no campo da educação, nós temos o maior sistema de alimentação escolar do mundo. Nós temos o maior banco de investimento público educacional do mundo, quando nós falamos do FNDE, que é um banco que financia a educação. Então, é uma estrutura, é um recurso financeiro extremamente vultoso que o sistema privado agora quer se apossar disso. Você me perguntou um pouco antes como é que o resto, ou como é que outros setores da educação têm observado essa situação. Eu fiz uma live na semana passada com a Undime, a convite do professor Renê, da professora Cláudia, do professor William. A Undime reúne os dirigentes municipais de educação, os secretários municipais de educação. E nós tivemos mais de 700 pessoas na live, e os secretários municipais compactuam, concordam com essa argumentação que eu estou passando aqui. A professora Jaqueline Moll, que já trabalhou no MEC na época de idade, também participou, foi responsável na época por Mais Educação, o programa de educação integral. Então a questão é essa: nós não somos contra a tecnologia, não somos contra a internet, não somos contra a educação à distância, mas nós somos a favor de que essas tecnologias e a educação à distância sejam de qualidade, que se respeite o direito do aluno de aprender, que não se passe por cima do direito do aluno de aprender com os interesses comerciais de uma adoção indiscriminada, não planejada, tosca, de um arremedo de educação à distância para alunos desde 6 anos de idade. Nesse sentido, é que nós devemos caminhar, né? Acho que você perguntou também, pediu que eu falasse, nós hoje não temos perspectivas da UFBA voltar. A reitoria tem feito reuniões com os diretores de unidade, e também nós temos um grupo de acompanhamento da epidemia, feito por vários professores da Faculdade de Medicina, do Instituto de Saúde Coletiva, e a indicação é que nós vamos ter realmente o pico da pandemia no meados agora de maio. Então, enquanto a gente não passar desse pico, enquanto a gente não tiver uma queda no número de casos, nós não podemos falar em voltar às atividades, né, de sala de aula, né? Por outro lado, o Brasil, com essa estratégia do governo federal, ele provavelmente vai se tornar o segundo país do mundo em casos de coronavírus. Parece que até nisso ele está querendo imitar o Trump. Os Estados Unidos já são o maior número de casos, já tem 70 mil mortos. Diziam que a China tinha 5 mil mortos, que era um absurdo. Os Estados Unidos já estão com 70 mil. O Brasil já chegou a 7 mil, já ultrapassou a China, o que demonstra que nós devemos prestar mais atenção no regime chinês, que demonstrou muito sucesso em controlar a pandemia, garantir a segurança de seus cidadãos e garantir a preservação da economia também. Mas o fato é que o atual governo federal no Brasil procura copiar o governo Trump em tudo, e pelo jeito vai copiar também o número de casos e o número de mortes. Então, nós não temos perspectiva de volta às aulas, mas depois que fizermos a compilação, a tabulação dos dados dessa pesquisa que eu falei, que nós fizemos à distância, fizemos eletronicamente com professores e alunos, vamos intensificar a formação de professores para que eles possam trabalhar com a educação à distância. Mas isso tem que ser feito com formação, com cuidado. Né? Quando um professor, um grupo de professores prepara aulas e prepara um curso de educação à distância, isso não é do dia para a noite. Isso demora meses. Isso tem que ser feito com responsabilidade. Eu acho que aí nós podemos ter alguns pontos para a gente poder iniciar o diálogo. Obrigado. Muito bom, Penildon. Muito obrigada aí pelas suas considerações iniciais. Na verdade, eu queria resgatar um pouquinho o início da sua fala, falando assim um pouco da minha trajetória, né? Quando eu entrei na universidade e no movimento sindical, que, assim, refletindo um pouco sobre isso, eu entendo agora a importância, inclusive, né, do movimento sindical. Nesse momento é o momento que você mais vê a importância do movimento sindical, do movimento coletivo, né, porque para a gente enfrentar um momento como esse, é necessário a coletividade, a gente está uns com os outros, né, mesmo que não de mãos dadas agora, mas pelo menos intencionalmente que isso possa acontecer, e nada melhor do que você estar envolvido com o sindicato da sua categoria, né? Então, a PUB Sindicato tem feito um trabalho excepcional em defesa dos professores e professoras, e também
uma central que tem um longo histórico, né, de luta em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, que é a Central Única dos Trabalhadores, e com isso também a CUT Bahia. Então, eu tenho bastante orgulho de fazer parte desse time e contar com você nesse momento também para poder nos ajudar nesse processo de compreensão do momento que a gente está vivendo e também de perspectivas em relação à educação. E colocar que a CUT Bahia coloca a educação como um eixo prioritário, tanto coloca como eixo prioritário que nós estamos abrindo essa semana de live, né, discutindo sobre a educação. Então, coloca como a CUT pensa e age conforme o papel da educação para a soberania, né, e o desenvolvimento nacional, e como isso é importante para a defesa dos direitos, né, dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas, com todas as coisas que você falou, eu queria também pontuar aqui que nós temos várias pessoas vendo a nossa live, várias pessoas aqui falando sobre você. Então, tem aqui o Márcio Neves, a Cristina Brito, a Edla Costa, a Claudilene, a Márcia Novaes, nossa companheira da CUT, que nos ajudou a organizar essa live, né, Marcinha? E a Alessandra, o Júlio César, nosso companheiro também lá da UFBA, a nossa presidenta, né, da CUT Bahia, a Maria Madalena, a Leninha, colocando obrigada, professor Penildo, a professora Luciene, nós da CUT Bahia agradecemos de coração pela contribuição na formação do nosso povo, o Luiz, a Dina Cachoeira, professora da UFBA, o Luciano Melo, Antônio Lobo, que é também professor da UFBA, Carlos Nascimento, Luiz Denis, enfim, tem um monte de gente aqui deixando o seu recado, e eu gostaria de lembrar que vocês podem também fazer perguntas para o professor Penildo, que é um momento importante dessa discussão. Professor Penildo, nessa questão que você falou, né, então ficou bem claro que a universidade não tem como voltar às suas aulas agora. Tem um dado, inclusive, que eu peguei agora do DIEESE, que fala que... Porque teve muito essa questão do governo federal do isolamento vertical, né? O isolamento vertical seria só... A gente poderia liberar para as pessoas que não têm riscos e deixar isoladas pessoas com maiores riscos, por exemplo, as pessoas mais idosas, né? Só que, segundo o DIEESE, mostrou aqui que 21,9% dos idosos, eles vivem em domicílio com algum estudante. Então, a gente está colocando em risco aí quase 30% desses idosos, se a gente, por exemplo, abrir as portas das escolas, né, e das universidades. Então, mostrando que realmente esse tipo de isolamento não tem dado certo em nenhum outro lugar, apesar desse tipo de isolamento nem estar sendo uma política pública estabelecida em outros países, e aqui, com toda essa desigualdade que nós temos, a pobreza, né, o confinamento que são esses domicílios, né, nessas comunidades, isso dificulta ainda mais o isolamento que se diz vertical, né? O que a gente tem hoje, de fato, é o isolamento social, e em alguns lugares já está sendo pleiteado, inclusive, o isolamento total, né? Eu queria também fazer uma pergunta sobre essa questão que tem muita gente perguntado, né, sobre o impacto, como o Luciano Melo está perguntando aqui, sobre o impacto para a educação das aulas do ensino à distância. Pelo que você falou, né, existe uma diferenciação do que é um trabalho, por exemplo, um trabalho remoto e um trabalho de educação à distância. Em relação à educação à distância, tem toda uma organização, um planejamento específico desse tipo de trabalho, inclusive com aprovação nas instâncias máximas, por exemplo, da universidade, que é o CONSUNE, o que não aconteceu, por exemplo, com as aulas que são presenciais e que agora não estão podendo fazer essas atividades. Então, elas não foram planejadas para serem com ensino à distância, e você mandar, por exemplo, uma aula no PowerPoint para um aluno, com certeza vai estar muito aquém do que seria a educação e de qualidade que nós pleiteamos para um tipo de disciplina que não foi planejada para ser à distância.
Então, assim, como que está sendo essa discussão sobre essa questão do trabalho remoto, do home office dentro da UFB e em outras instâncias, se você tiver essa informação? Vamos lá, são muitas coisas, né? Vamos começar pelo final. A suspensão das atividades de aula e atividades administrativas foi realmente aprovada pelo Conselho Universitário no dia 18 de março, por consenso. Foi uma unanimidade no Conselho Universitário naquele dia. Mas, ao mesmo tempo, a UFBA e todas as outras universidades públicas no Brasil, elas mantiveram, inclusive formalmente, com a apresentação de planos de trabalho, de relatórios de atividades, o trabalho remoto. Né? Muita coisa continua sendo feita. Eu até brinco dizendo que, depois que começou a pandemia, eu estou trabalhando muito mais, porque a quantidade de videoconferências, de reuniões de trabalho, às vezes de debate, como esse daqui agora, mas uma parte de reuniões de trabalho é bastante grande. Nós temos atividades administrativas que não são feitas presencialmente no local de trabalho, mas que são feitas remotamente. Nós tramitamos uma série de processos, nós já respondemos, por exemplo, desde que começou o isolamento dia 18 de março, pelo menos uns 20 mandados de segurança que chegaram lá na Pró-Reitoria de Graduação, que é muito comum você ter muito mandado de segurança nessa época de matrícula, de calouro, porque sempre tem muito questionamento, até porque existe muita judicialização hoje em dia. Aprovamos muitos relatórios, concorremos a editais, agora, por exemplo, concorremos ao edital do PIBID, que é um programa de iniciação à docência, um edital também do Residência Pedagógica, e ganhamos esses editais, com as professoras lá da Faculdade de Educação à frente disso. Também fizemos um relatório do Programa de Educação Tutorial, ou seja, eu estou citando algumas coisas do nosso cotidiano que nós não deixamos de fazer. Então, o trabalho remoto, ele funciona. E tem sido, até o Domenico de Masi recentemente escreveu um texto, né, o autor do Ócio Criativo, ele colocando que vai ser uma oportunidade para que nós possamos aprimorar essa coisa do trabalho remoto, do trabalho feito em casa, que tem muitas vantagens. A gente não precisa sair de casa, não precisa gastar energia, não precisa poluir o meio ambiente utilizando carro, combustíveis fósseis, economiza tempo, torna as cidades mais agradáveis. Então, não é algo ruim ter o trabalho remoto, não é algo ruim ter a tecnologia. Né? Agora, como você mesma disse, nós temos que diferenciar isso da educação à distância. Né? Eu tenho convicção de que a educação superior ela é muito mais fácil de você poder inserir a metodologia, inserir a modalidade à distância, do que na educação básica. Né? Aí nós temos que fazer uma diferenciação. Na educação básica, como eu falei, no processo de alfabetização das crianças, ou até antes da alfabetização, que deve ocorrer a partir dos 6 anos, mas antes na educação infantil, a presença ela é fundamental. O processo de interação do professor com os alunos e dos alunos entre si, a ambiência na escola, o processo de socialização dos alunos, tudo isso é um processo de aprendizagem e tudo isso concorre para que o aluno possa ser alfabetizado e depois possa ser letrado. Deve reconhecer ou dizer que basta substituir, nessa fase da vida, até os 10 anos de idade, tudo por educação à distância, é uma grande balela que não tem base na literatura científica. Né? No caso da universidade, não. Nós podemos ter muita coisa de educação à distância. Agora, como eu falei anteriormente, um projeto, por exemplo, de um curso de educação à distância, ele tramita por mais de 6 meses no Conselho Acadêmico de Ensino. Quando nós aprovamos cada um daqueles projetos, projeto de licenciatura em dança, projeto de tecnólogo em segurança pública, projeto de ciências contábeis, licenciatura em pedagogia, tudo isso demandou cada colegiado se reunir, cada professor ficar responsável de escrever um material com vários módulos, né, muito material escrito, isso não é automático. Foi necessário os professores se prepararem, os professores treinarem para utilizar o Moodle e poderem utilizar essas tecnologias, outras plataformas além do Moodle, para poder permitir uma interação com os alunos. E a educação à distância também pressupõe ter o mínimo de 20% de aulas presenciais, e muitos cursos têm mais do que 20%. Então, é bom mesmo a gente diferenciar o trabalho remoto da educação à distância. Agora, o trabalho remoto, ele numa sociedade que é tão desigual e é tão excludente como a nossa, ele acaba reproduzindo também essa desigualdade e essa exclusão.
né, aquelas pessoas que estão no setor mais formal da economia, ou no serviço público, ou que tem carteira assinada, ou que tem um nível de renda maior, tem mais condição de poder ter o trabalho remoto. A maior parte das pessoas não vai ter condição de ter um trabalho remoto. Isso também vale para o estudante que se quer que acompanhe a educação à distância. O governo federal vai dar um tablet ou um computador para cada estudante no Brasil na educação básica, vai garantir internet gratuita para todos esses alunos, vai garantir formação de professores para a educação básica de maneira universal, em massa, para esses professores. São 2 milhões de professores no Brasil. Vai garantir formação para esses 2 milhões de professores no Brasil. Então, o trabalho remoto, ele, em tese, é muito interessante, ele garante mais tempo livre, e isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir no pós-pandemia, ou seja, que sociedade nós vamos querer construir a partir de agora, que com certeza não é a sociedade capitalista, porque ela já demonstrou sua falência, mas o trabalho remoto, ele não pode ser visto como algo isolado da sociedade que ele está inserido, a sociedade que tem estrutura de classes, que tem desigualdades sociais, que tem exclusões. Então, eu acho que foi muito importante nós diferenciarmos. E aproveito, já puxo esse debate que você suscitou, da questão do trabalho remoto. Nós temos visto, não somente o Domenico De Masi, o Castoriadis e uma série de outros autores têm escrito sobre isso. Também, recentemente, nós tivemos, na semana passada, um manifesto de economistas holandeses propondo o pós-pandemia na economia. Nós estamos numa nova fase, ou seja, aquela hegemonia ideológica do neoliberalismo, ela caiu por terra. Hoje, em qualquer lugar do planeta, inclusive nos países governados pelos governos mais neoliberais, mais ultradireitistas, compreende o papel do Estado, a necessidade do Estado estar provendo a renda das pessoas, a necessidade do Estado estar socorrendo as empresas, está garantindo renda básica, mesmo que seja transitória, emergencial. O próprio ministro da Saúde, Mandetta, ele demorou mais de 1 ano e 1 mês, de janeiro de 2019 a fevereiro de 2020, atacando o Sistema Único de Saúde. Nós tivemos várias defesas do Mandetta contra o SUS, defendendo que o governo financiasse um plano de saúde privado popular, que nada mais era do que na saúde, o que eu citei no início, que estava acontecendo na educação, uma tentativa de apropriação dos recursos públicos pelos interesses privados. E depois, a partir de março, Mandetta começou a dizer: nossa única proteção contra a pandemia é o SUS. Se nós temos a chance de poder ter menos mortes no Brasil do que nos Estados Unidos, é devido ao SUS, que lá não existe SUS. Poderíamos estar melhor, se por acaso o ministro não tivesse desativado mais médicos. Mais médicos, se ele hoje estivesse em funcionamento, garantiria muito mais médicos, especialmente nas regiões mais pobres do país, na região norte. Não é à toa que nós estamos tendo um colapso justamente nessas regiões, norte e nordeste. Ele também desativou e desestruturou muita coisa da saúde básica, né, da atenção básica na saúde. Isso pode ser discutido muito inclusive até com os ex-ministros da saúde, que fizeram recentemente um debate muito interessante sobre toda essa situação. Mas o SUS hoje, ninguém é capaz de atacar o SUS. Também na Inglaterra, o SUS de lá, o NHS, foi elogiado pelo primeiro-ministro, pelo Boris Johnson, que atacava todo o setor público, atacava o Estado, mas quando ele sofreu a Covid, ele foi para o setor público, foi tratado e foi curado no setor público. E depois ele saiu do setor público. O SUS do Brasil é muito inspirado nesse sistema inglês, né, que é público, gratuito, universal, né, atendimento integral, né, ou seja, nós temos hoje um novo paradigma que está emergindo com mais força, que é a presença do Estado, a presença das políticas públicas. Isso está muito ligado também com a questão da renda básica. O senador Eduardo Suplicy há muito tempo defende a renda básica, e a renda básica, ela hoje é fundamental, não somente com relação à pandemia. Mas nós falamos de tecnologia e trabalho remoto, daqui a algum tempo, várias profissões e vários postos de trabalho estarão extintos. E sem uma renda básica para essas pessoas estarão na exclusão social, na fome e na miséria, de um lado, e de outro, nós não teremos mais mercado para esse mundo maravilhoso, tão tecnológico que nós temos. Essa defesa da renda básica não foi feita somente por um senador do PT, o Eduardo Suplicy. Ela hoje é defendida ardorosamente pelo Mark Zuckerberg, que é o dono da Facebook, e também pelo Bill Gates, que é o dono da Microsoft.
os 2 homens mais ricos do mundo defendem hoje que haja uma renda básica mínima e universal para todas as pessoas no planeta Terra, porque é a única forma que você tem de passar nessa transição da 4ª revolução industrial, quando a tecnologia vai fazer desaparecer uma série de postos de trabalho, enquanto a gente cria outros postos de trabalho na sociedade do conhecimento, na economia criativa, na sociedade do saber. E nisso daí a educação tem centralidade, a ciência e tecnologia tem centralidade. Então, essa discussão do pós-epidemia, do pós-pandemia, tem muito a ver com aquilo que nós falamos há algum tempo de superação do capitalismo, da adoção do Estado como um elemento principal de promoção da cidadania, das políticas públicas, de indutor da economia, e também de um processo de inclusão social bastante claro. Né? Com relação ao isolamento vertical e isolamento horizontal, infelizmente, né, como vocês já disseram aí anteriormente, nós já estamos tendo a demonstração de que o isolamento vertical não funciona. Né? Nós não estamos vivendo no Brasil um semi-isolamento, nós estamos vivendo um total isolamento, estamos vivendo um semi-isolamento, então nós ficamos entre 40% e 50% de pessoas que não saem de casa. Né? Então, nós temos de 50% a 60% das pessoas que estão saindo de casa. E nós temos um dobro do número de mortes a cada 3 dias no Brasil. O ritmo de crescimento das mortes no Brasil é mais intenso do que nos Estados Unidos. E a tendência é que vai piorar, inclusive até mesmo devido a essa estratégia do governo federal de ficar estimulando as pessoas a sair do isolamento, como nós vimos até mesmo na atuação do presidente sábado e domingo. Então, o isolamento vertical, ele não funciona, porque os epidemiologistas já demonstraram, não basta somente você isolar parte das pessoas. Se você isolar parte das pessoas, mas não isolar todas, né, as crianças, os jovens vão voltar da escola, vão chegar em casa, vão abraçar o avô, vão abraçar a avó, vão contaminar o avô e a avó, e vão matar o avô e a avó. Então, isso tem que ser dito, a não ser que você deixe eles presos num quarto ou isolados num asilo, né, o que não é também adequado, e também não é viável. Né? Então, acho que essa questão do isolamento ela é fundamental. Peguemos o exemplo da China. A China fez o isolamento completo, fez o processo de quarentena, já saiu da situação complicada. Não tem mais casos de mortes na China. Os únicos casos que aparecem de novas doenças são de pessoas que voltam do exterior, porque foi necessária uma medida forte, austera, incisiva, total. Então, os países que têm uma presença do Estado mais forte, eles conseguiram superar mais essa situação de pandemia. Aqueles que não têm uma atuação do Estado relevante estão sofrendo as consequências, como é o caso dos Estados Unidos e do Brasil, e dos países europeus também. O Márcio, só para concluir, ele citou há pouco essa questão do FNDE. Olha, Márcio, nós já temos várias empresas que estão, e FNDE é a relação com o setor privado, nós já temos várias empresas que já estão propondo sistemas educacionais, que hoje já são vastamente utilizados em redes privadas de educação, e que agora se propõem para a rede pública. Nós temos vários estados, por exemplo, que já estão utilizando o sistema de OCIPs, ou de organizações sociais, ou de empresas mesmo, para poder assumir a gestão das escolas. Nós já temos vários estados que já discutem, por exemplo, a terceirização de parte do currículo. Ensino de línguas vai ser dado pelo setor privado, vai ser um pacote tecnológico de uma empresa que vai fornecer o ensino de inglês, o ensino de espanhol. Educação física, aula artística, até porque a reforma do ensino médio do governo Temer, que é defendida hoje pelo governo Bolsonaro, mas começou em 2016 no governo Temer, já previa e já permitia que você pudesse terceirizar parcelas do currículo, justamente para que você pudesse comprar esses pacotes das empresas privadas. E essas empresas vão em cima do orçamento público, inclusive do orçamento do FNDE, inclusive do orçamento do Fundeb. Então, o sistema privado, toda a crise do capitalismo é isso, toda a crise do capitalismo é uma oportunidade para que as empresas possam se apropriar de um segmento maior da riqueza pública gerada por uma nação. Nós temos alguns setores hoje que têm uma grande riqueza. A educação pública, especialmente na educação básica, a saúde pública, assistência social, tudo isso é muito cobiçado pelas empresas que veem uma oportunidade de altos lucros, se o Estado contratar essas empresas
para poder gerenciar esses serviços públicos, né? Então, acho que aí nós temos que ficar bastante atentos, né? Bastante atentos. Mas, como eu falei anteriormente, eu já noto que há a formação de um consenso mundial nesse sentido, né? Do papel do Estado, das políticas sociais, da renda básica, da importância da educação, da importância da ciência e tecnologia, da compreensão que a nova economia é uma economia que, além de ser sustentável, ter que ser sustentável a respeito ao meio ambiente, tem que ser uma economia baseada nas chamadas indústrias criativas, ou seja, na indústria do conhecimento. Então, é algo que é uma crise, que nós temos que também ter ela como oportunidade para superar o regime capitalista que nós estamos. Penildo, veja só, a gente tem mais companheiros aqui acompanhando a gente, tem o Márcio Neves, inclusive ele fala que, faz uma pergunta para você sobre o FNDE e educação privada, na verdade você já falou algumas coisas. Nós temos aqui a Elisângela Barbosa, Leonardo Urpia, que é o nosso vice-presidente da CUT Bahia, está aqui nos prestigiando, a Elisângela Barbosa, Jocélio Lima, Nildete Correia, Chay Santos, Andréa Hack, que é professora da UFBA, Cristina Brito, que faz uma pergunta para a gente, que é, professor, pelo tempo de preparação da educação à distância, fica evidente que o ano letivo poderá ser considerado bastante prejudicado, tanto na universidade e muito mais prejudicados os estudantes do ensino fundamental. Tem o Erisvaldo também que está aqui, a Márcia falando da situação lá de Camaçari, né, das dificuldades que os professores têm e dos alunos, e por conta que o EAD não alcança 20% desses estudantes, então mostra a questão da desigualdade, né, e com a questão da pandemia, o aprofundamento da pobreza, então isso ainda prejudica mais a educação pública. Temos o Edmilson Barbosa, do Sindai, Dailene, não sei se é assim que fala o nome dela, a Lívia. Temos aqui também a presença da minha mãe, a Arlinda Fernandes, está te prestigiando aí, viu, Penildo? Carlos Nascimento. Pois é, que coisa, hein? O bom também dessa coisa dessas atividades remotas tem um lado bom, como você disse, né? Porque você acaba também incluindo mais possibilidades, né? Dependendo de quais são os seus objetivos, inclusive com a participação aí da minha mãe, que está lá isolada em São Paulo, participando aqui da nossa live. Muito legal. Veja só, então você tem esse questionamento, que era um questionamento que eu ia fazer também sobre a questão do calendário, né? Mas eu queria também que você pudesse falar um pouco sobre como você vê, porque nós temos aí também um recorte de gênero, né? Porque a gente sabe que no setor da educação, os professores, em sua maioria, são mulheres, principalmente no ensino fundamental, né? Um pouco mais, vamos dizer assim, harmonioso no ensino superior, mas no ensino fundamental, acho que 80% dos professores são mulheres, né? Então, nós vivemos num país em que nós temos um governo que faz apologia à tortura, né? Que faz manifestações como ontem, que se aliou a um número de pessoas lá, indo contra a Organização Mundial da Saúde, sobre todas as questões voltadas para uma crise sanitária de enfrentamento, que faz apologia também a um regime mais autoritário, falando dos outros poderes, né, de fechar o STF, enfim, é um governo que se apoia, inclusive, num público, né, de pessoas extremamente conservadoras, autoritárias, e a gente sabe que com isso também tem uma violência contra as mulheres, né, e com o isolamento social você pode aprofundar essa violência e também a sobrecarga do trabalho doméstico, porque na maior parte das vezes as mulheres elas são chefes de família, né, e ainda tem os seus filhos para cuidar, também tem o trabalho doméstico e ainda tendo que lidar num ambiente muitas vezes não adequado com o home office, né? Então, o que você tem para falar para a gente um pouco sobre isso, de qual é a sua avaliação que trabalha aí no setor da educação? Vamos lá. Muito obrigado pelas perguntas, né?
Primeiro, teve uma pergunta que saiu também de uma das pessoas que está participando virtualmente, pergunta por escrito, como a UFBA está apoiando os alunos nesse momento de pandemia? Essa pergunta é muito importante. A UFBA está mantendo todas as bolsas de assistência estudantil, né? Todas as bolsas moradia, todas as bolsas de apoio a transporte. A alimentação não pode ser feita no restaurante universitário, porque você tem aí o problema da aglomeração, mas o dinheiro está sendo dado aos estudantes para que eles possam se alimentar por conta própria. Então, todo o recurso da assistência estudantil está sendo gasto como se nós estivéssemos em atividades normais, atividades letivas normais, o que é correto. Agora, o que nós temos que chamar a atenção é que, antes mesmo da pandemia, os recursos da assistência estudantil já eram insuficientes. Como eu falei anteriormente, 75% dos alunos nas universidades federais hoje são de famílias que têm até um salário mínimo e meio per capita de renda. E 27% têm até meio salário mínimo de renda per capita. Quer dizer, mais de um quarto dos alunos são de famílias extremamente pobres, porque meio salário mínimo per capita, até meio salário mínimo, é muito pouco. E o dinheiro da assistência estudantil, o recurso da assistência estudantil, ele foi subindo nos últimos anos, até o ano de 2016, que foi justamente o ano do golpe contra Dilma. A partir de 2017, o recurso da assistência estudantil ficou congelado em 2017, 2018 e 2019. Bem, o congelamento já significa uma perda, porque você tem a inflação de um ano para o outro, de 5%, 6%, 4%, que vai tirando o valor. E nesse ano de 2020, nós tivemos uma redução, nós não tivemos somente o congelamento, esse congelamento ele foi reduzido em 5,5%. Então, justamente no momento que você tem maior necessidade de investimento público, a universidade tem menos recurso para assistência estudantil. Então, aí nós temos um problema que ele não se esgota no âmbito de cada universidade isoladamente, mas que ele depende de uma política pública mais geral, né, que eu considero que é extremamente séria, né? Nós, inclusive, recebemos muitas mensagens, muitos comunicados de alunos de graduação e até de mestrado, dizendo que estavam em dificuldade, que não poderia se ter aula à distância, que eles não tinham acesso à internet, que eles estavam com dificuldade para poder voltar para o interior, que eles estavam em dificuldade para poder se virar também em Salvador. Ou seja, temos aí uma situação mais social mesmo, né? Segunda questão, a questão do ano letivo. Bem, todo mundo está bastante consciente de que nós devemos começar um processo de afrouxamento do isolamento social quando nós passarmos da crista, né, do pico da curva da infecção no Brasil. E nós não chegamos nesse pico, ou seja, todos os dias nós temos uma aceleração do número de casos. Depois que nós passarmos desse pico, que talvez ocorra entre 15 e 20 de maio, nós devemos aguardar para que pelo menos 30% dos leitos de hospital estejam livres para eventuais necessidades. E não é isso que nós estamos vendo hoje no Brasil. Nós estamos vendo hoje no Brasil que, no caso do Amazonas, no caso do Ceará, de Pernambuco e do Rio de Janeiro, nós já chegamos no limite. Ou seja, já existe mais gente procurando as UTIs do que vagas nas UTIs. Então, nós não temos condição de apontar agora sobre essa coisa do fim, né? Do fim do isolamento. O ano letivo não vai ser a primeira vez que nós vamos ter um ano letivo sem coincidir com o ano civil. Nós já tivemos outras situações, por exemplo, em greves, que nós tivemos greves ou paralisações durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, e depois o semestre e os anos foram repostos. Não há nenhuma novidade nisso. Não há nada a temer nisso. Lógico, quando a gente for repor, a gente vai ter que estabelecer calendário também que tenha sábados com aula, mas isso tem que ser mantido, ou seja, tem que garantir os 200 dias letivos e as 800 horas, né? Nós vamos ter que fazer uma readequação do calendário, seja das universidades, seja da educação básica, quando o isolamento social terminar. Nós já temos um know-how disso, tanto nas universidades quanto na educação básica, mas já temos um know-how de como fazer esse aproveitamento do tempo e como recuperar esse tempo perdido. Pode ser que nós só regularizemos o calendário letivo no final de 2021. Mas esse é o preço que nós vamos ter que pagar pela falta de cuidado, pela falta de previdência do governo federal e também pela própria situação da pandemia, que está
deixando hoje centenas de milhares de alunos fora de sala de aula no mundo todo, né? Mas isso vai ter que ser bem pensado. Pode ser que algumas pessoas já discutem, nós podemos pensar outras estruturas? Podemos, mas tudo tem que ser pensado de forma que se garanta o direito do aluno de aprender. Podemos pensar, o aluno vai ter aula de manhã e de tarde? Podemos. As nossas escolas, por acaso, têm estrutura para ter aluno de manhã e de tarde? Tem refeitório, tem banheiro, tem infraestrutura física para ter educação integral? Se tiver essas 800 horas, esses 200 dias letivos, a gente poderia colocar de manhã e de tarde. Mas nós temos, por acaso? Esse é um questionamento. Na verdade, nós não temos no Brasil essa infraestrutura. Então, é um desafio que nós temos. Com relação ao recorte de gênero, é verdade. Na educação básica, nós temos 80% de profissionais da educação são mulheres. Na educação superior, a maioria também é de mulheres, mas a maioria menos, assim, diferenciada, ou seja, são 55% de mulheres, 45% de homens, né? Não é uma diferença tão grande. E é algo que é interessante se observar, né? Porque se coloca novamente sobre os ombros dessas professoras, especialmente da educação básica, a responsabilidade de resolver o problema da educação. Quer dizer, a educação precisava ter mais investimento, precisava ter formação desses professores para trabalhar com tecnologia, precisava ter infraestrutura tecnológica, precisava ter tecnologia doada para os alunos, precisava ter internet, precisava ter infraestrutura física das escolas que pudessem funcionar, que hoje efetivamente não funcionam de forma adequada, e, ao mesmo tempo, se coloca novamente a responsabilização sobre os ombros dos professores. Parece muito a proposta aprovada sábado de socorro aos estados e municípios, em que também congelaram o salário dos servidores públicos, né, dos estados e municípios por 2 anos. E depois o próprio Paulo Guedes disse que a economia gerada de 130 bilhões seria maior do que, inclusive, o apoio aos estados e municípios. Novamente, você vê, estou fazendo analogia porque é a situação em que você vê que a conta da crise vai ser paga pelo servidor público. A conta da crise deveria ser paga pelos bancos, que continuam dando um recorde de lucro nas suas movimentações. Deveria ser paga por um aumento da tributação de quem tem rendas mais altas, deveria ser paga por quem tem grandes fortunas, deveria ser paga por imposto de sobre-herança bem maior, deveria ser paga sobre a propriedade, sobre a riqueza das pessoas. E a propriedade, a riqueza, o lucro líquido das empresas não será tributado em absolutamente nada. Toda a conta vai recair sobre os ombros dos servidores públicos e da população desassistida, da população que está em vulnerabilidade social. Então, isso é uma analogia também no campo educacional, se coloca todo o peso para poder resolver isso nos ombros dos profissionais da educação, que são majoritariamente mulheres, né? Você citou também, Luciene, eu acho que é importante a gente ver os últimos acontecimentos. Recentemente, nós tivemos uma entrevista muito boa na Carta Capital com um filósofo da USP, o Vladimir Safatli, em que ele consegue sistematizar muito bem esse movimento cultural, esse movimento de disputa cultural empreendido hoje pelo bolsonarismo. Ou seja, não é algo não pensado, não é algo sem planejamento, é algo muito bem planejado, muito bem sistematizado, com forte financiamento, né, de comunicação e também em tecnologia. É também um discurso que consegue galvanizar o setor da sociedade. Ele fala nos recalcados, né? Na verdade, se a gente pegar a psicanálise, é isso mesmo que o Vladimir diz, né? Existe um segmento da sociedade que se sentia muito oprimido com o avanço das classes trabalhadoras, com o avanço dos negros, com o avanço das mulheres, que se sentia muito incomodado com a liberdade da população LGBT, e que não se sentia bem porque não conseguia entrar na universidade, ou se sentia inferiorizado. E esse sentimento de recalque, ele foi muito bem analisado, primeiro pelo Trump, né, que pegou o sentimento dos operários brancos que estavam desempregados devido à política neoliberal dos governos norte-americanos, seja democrata, seja republicano. E o Trump soube identificar esse sentimento de inferioridade, de recriminação, de sentimento de inferioridade, de recalque mesmo, dessa classe operária branca norte-americana. E teve apoio dessa classe operária branca. Aqui no Brasil, nós também observamos isso. Nós observamos vários segmentos sociais que, de forma não inconsciente, de forma consciente, estão indo para as ruas,
sabendo que elas podem estar fazendo um sacrifício, inclusive da própria vida, em prol de uma causa. As pessoas hoje se sentem parte de alguma coisa, parte de uma causa, parte de um exército que levanta uma determinada bandeira, né? E esse exército que levanta essa determinada bandeira, ele dá um sentimento de pertencimento a essas pessoas. As pessoas têm algo por que brigar, mesmo que seja algo que nós compreendemos que não tem muita razoabilidade. Mas eles defendem, isso é característica também do fascismo, né? Você torna as pessoas parte de um grupo que tem uma identificação própria, que se coloca contra os outros grupos de maneira muito forte, às vezes muito violenta, e que sempre encontra os culpados pela situação que eles estão vivendo. No caso do nazismo, foram os judeus que eram culpados por tudo. Aqui era a esquerda, era as mulheres, o movimento LGBT, o movimento negro, né? A gente não pode se esquecer disso. Então, ele trabalha muito culturalmente, ele trabalha muito com valores. Então, está na hora também do movimento sindical, das universidades, dos movimentos sociais progressistas, trabalharem também com a disputa ideológica, né? Inclusive investindo mais em comunicação. É algo que a gente depois tem que aprofundar nesse sentido. E, por último, mais ou menos importante, o parecer do CNE da semana passada foi muito claro ao permitir que os sistemas estaduais e municipais de educação possam aproveitar qualquer modalidade que eles podem considerar como educação à distância para contabilização dos anos letivos. Eles contabilizam aula à distância, contabilizam aula por correspondência, eles contabilizam programas de televisão exibidos, né, em broadcast, ou seja, de forma aberta, programas de rádio, né, chat, e redes sociais. Então, é o laissez-faire, tudo vale, né, sem nenhum acompanhamento pedagógico. Então, é algo extremamente preocupante, né? Felizmente, na reunião da semana passada com o DIME, eu vi que os gestores municipais são muito responsáveis e não querem deixar que isso aconteça nos municípios. Acho que é isso. Penildon, assim, são muitas perguntas, né? Várias pessoas que estão participando, entraram agora, o Alberto, o Lucas, o Fábio, a Miriam, enfim, um monte de gente tem entrado aí, tem curtido a live, então eu queria já ir te agradecendo, né? A gente vai finalizando aqui. Só que antes de finalizar, eu vou ainda fazer uma pergunta para você que eu deixei para o final, porque está sendo discutido agora, enfim, mas eu acho que é um tema importante para a gente discutir como classe trabalhadora, né, inclusive para saber como vai ser o rumo do movimento sindical e como que a gente vai atuar nessas questões da pandemia, que é a discussão que está tendo sobre colocar a pandemia como doença de trabalho. O que você acha disso? E aí já termina fazendo suas considerações finais para a gente finalizar, porque senão a gente vai ficar aqui durante muito tempo, que são muitas questões, né, da educação que a gente precisa discutir aí, mas eu acho que em outras situações a gente pode fazer uma nova live e continuar essa discussão que está sendo bastante interessante. Bem, eu que quero agradecer, Luciene, e também agradecer a toda a direção da CUT por essa oportunidade. Nós temos que realmente criar esses espaços de diálogo. Fica também essa provocação para cada uma das pessoas que fez aqui, conversar com as pessoas mais próximas, com seus alunos, no caso dos professores, e tentar estabelecer um diálogo mesmo durante a pandemia. E eu não conhecia essa formulação, né, de considerar a pandemia como uma doença ocupacional, mas acho ela bastante interessante para poder ser trabalhada, né? Afinal de contas, nós temos muitos trabalhadores que recebem periculosidade adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, justamente porque tem alguns trabalhos que precisam desses adicionais. Então, a saúde, de forma integral, tem que ser avaliada. Tem que, inclusive, fazer um registro, que o governo federal agora está tentando cortar os adicionais de periculosidade e insalubridade dos servidores das universidades federais, né? O que é extremamente complicado, especialmente quando você percebe que existia até mesmo um parecer da Advocacia Geral da União dizendo que não era possível, e quando você tem vários profissionais de saúde que continuam atuando no Hospital das Clínicas, na Maternidade Climério de Oliveira, em várias situações em que não existe um abandono de trabalho, existe, na verdade, uma intensificação do trabalho, em muitos casos, e existe essa coisa do risco mesmo. Mas, basicamente, é isso, né? Eu queria agradecer
a todos vocês, dizer que é muito importante nós aproveitarmos esse momento para discutir a pandemia e a pós-pandemia. E eu acho que o movimento sindical, acho que a CUT está de parabéns também pelo evento do dia 1º de maio, acho que foi corretíssimo o encaminhamento do dia 1º de maio, conseguiu furar a bolha, conseguiu colocar em todos os meios de comunicação várias personalidades, né, que antes não estavam colocadas. Eu acho que a gente tem que ter esse tipo de atitude, esse tipo de estratégia mesmo, e acho que a gente tem que, inclusive, investir mais nessa coisa da tecnologia e das estratégias de comunicação. Mas isso é coisa para outra discussão mesmo. Muito obrigado a todos vocês. Então, Penildo, professor Penildo, né, pró-reitor de ensino de graduação da Universidade Federal da Bahia, colega de departamento, muito obrigada por sua presença aqui. Eu acho que o debate foi muito frutífero, deu elementos para a CUT Bahia continuar na luta por nossos direitos, né, os direitos dos trabalhadores da educação. E eu queria convidar vocês, né, para a nossa segunda live, que vai acontecer amanhã nesse mesmo horário, às 15 horas, né, nas mídias da CUT Bahia, que é sobre o teletrabalho e serviços essenciais, com o nosso companheiro Gildomar Santana, do Sintel. Eu queria também dar um salve aqui para os companheiros e companheiras aqui do CISPEC, que estão presentes aqui, né, que nos ajudou a organizar essa live, né, que são os professores, são referentes aos professores do ensino fundamental e que tem construído o setor de educação da CUT Bahia. Então, quero agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes aqui com a gente, fortalecendo o movimento sindical, a luta pelos trabalhadores, e dizer que nesse momento é preciso nos unir, discutir, inclusive na área da educação, né, porque nós não temos, essa pandemia pegou todo mundo muita surpresa, né, porque, assim, pelo menos nos últimos tempos, nada foi visto igual, então nós não temos fórmulas prontas, nem na área da saúde nós temos um diagnóstico fechado de como agir, de como saber enfrentar tudo isso, e na área da educação também não é diferente. Mas o que é importante e o que esse governo não tem feito é conversar com a comunidade. E no caso da educação, é conversar com a comunidade acadêmica. Precisamos conversar com os estudantes, com os professores, com os pais, para que nós possamos juntos discutir uma solução para que não fique ninguém para trás. Nós estamos acostumados a invisibilizar determinada parte da sociedade, mas nós viemos construindo aí a visibilização desse povo, né, colocando essas pessoas para serem visíveis, e a gente não pode recuar, a gente não quer recuar. Nós lutamos, né, pela presença de mais mulheres, que os negros e as negras pudessem estar nas universidades, que o povo pobre de periferia pudesse ter seu direito à educação, e a gente não pode recuar. Então, precisamos estar juntos, lutando pela educação pública, porque só com ela, e também com ela, podemos fazer um país soberano e desenvolver esse país e lutar por essa democracia que insiste ser tão fragilizada. Então, agradeço a todas as pessoas que compartilharam com a gente esse momento. Foi gostoso também estar junto nesse momento de isolamento, né? Então, é uma forma da gente compartilhar também afetos. Obrigada, professor Penildo. Obrigada, CUT Bahia. Uma boa tarde a todos. Uma boa semana para todo mundo.